Aí, entrando na astrologia kármica, eu já tinha falado para vocês que a astrologia kármica a gente sempre vai olhar a casa 12, o nó do norte, o nó do sul e a Lilith. É isso que traz o karma ou coisas de vida passada ou problemas que a gente tem que administrar nesta vida, tá? Então, o nó do norte e o nó do sul, eles são dois pontos imaginários no céu, né, que marcam o encontro da órbita da Terra com a órbita da Lua, que a gente chama de eclíptica também. Então, ele passa pela eclíptica também, o nó do norte e o nó do sul. Nós não vemos isso lá no Estelário, porque o Estelário é um programa de astronomia. E esse nó do norte e nó do sul, por ser um ponto calculado imaginário, ele não está lá em cima no céu. Então, isso é astrologia. Por isso, lá no programa Estelário, você não vai encontrar nem nó do norte, nem nó do sul, ou nem esses nomes que eles trazem como os. é, é, como é que fala? Nomes correlatos, né? Nó do norte também é chamado de nó do ascendente ou cabeça do dragão. Nó do sul também é chamado de nó do descendente ou cauda do dragão. Então, os nodos lunares, eles são dois pontos, como eu falei, né? Ixi, acho que aqui duplicou, tá? Desculpa, duplicou. Mas o importante de falar aqui, que não está no outro slide, eu dupliquei mesmo, é que eles fazem oposição. O nó do norte e o nó do sul sempre vai estar em oposição um do outro. Isso é regra, porque para se calcular esses dois pontos imaginários, teve que fazer essa oposição. Então, nunca eles vão estar pertinho do outro, sempre um oposto um do outro. O que acende a cabeça do dragão, o nó do norte, é o que eu vim fazer aqui, o que eu vim buscar aqui, o que eu tenho que desenvolver aqui, e o nó do sul, ou descendente cauda do dragão, é o que eu trouxe, né, de vidas passadas ou de problemas de vidas passadas, tá? Então, o nó do sul é o que a gente foi, as nossas vidas passadas, o que a gente trouxe das vidas passadas para essa atual. Seja de coisa benéfica, né, para nos ajudar, ou de coisa não tão benéfica para a gente ter que aprender. Então, repetição de padrão, né? Ai, não aprendi na vida passada, veio de novo para ver se agora eu aprendo a lição. Então, isso é o nó do sul. Quem eu fui e o que eu trouxe de bom ou de ruim para esta vida. O nó do norte é o que a gente deve atingir como meta ou como propósito. É quem a gente deve se tornar, quem eu vou ser, o que eu farei de bom ou de ruim nesta vida. Então, é por isso que ele está ligado com a astrologia kármica. Então, os nodos, eles completam o seu ciclo a cada 18 anos. Então, de 18 em 18 anos, de novo, o nó do norte e o nó do sul estão mais ou menos no mesmo lugar do seu mapa natal, falando para você: você já aprendeu a lição? Você já começou o que você veio fazer aqui? Você já resolveu os perrengues da tua vida passada? Então, de 18 em 18 anos, a gente tem uma segunda chance para olhar para tudo isso, tá? Então, quando eu faço 18 anos, depois 18 mais 18, quando eu faço 36 anos, e assim por diante. Então, o nó do norte, ele está ligado ao futuro, ao efeito, indica a nossa direção, para onde a gente vai, quais experiências a gente deve levar na jornada atual, que é a atual encarnação. Ele está ligado a aspectos mais positivos e questões que podem ser evoluídas e resolvidas na nossa vida. Ainda que elas não sejam tão fáceis, ele sempre mostra o caminho que a gente deve seguir. E ele marca o ponto em que a Lua atravessa a eclíptica, como eu falei, nas latitudes celeste do sul para o norte. O nó do sul, ele indica as coisas que já foram recebidas de nosso passado astral, né? No caso, a gente pode interpretar isso como vidas passadas. Então, ele conta sobre as nossas características passadas, o que que a gente já consolidou de personalidade por memórias de vidas antepassadas, o que está ligado, né, no caso de reencarnação, para quem acredita nisso, o que que eu trouxe nessa reencarnação para ter que desenvolver. Então, por exemplo, eu, Bruna, o meu nó do sul,
ele mostra muito que na vida passada eu fui uma curandeira, eu mexi com saúde, eu mexi com cura. E é algo que eu trago para desenvolver, continuar o caminho evolutivo nesta vida. Então eu faço intenção de cura, eu envio energia de cura para as pessoas. Então eu consegui me conectar com uma faculdade, com uma ferramenta que eu desenvolvi na vida passada, e nessa vida eu continuo desenvolvendo e aprimorando isso. Então é um karma positivo. Tem pessoas que têm karma negativo. Poxa, na vida passada eu tive problema com pai e com mãe. Eu tenho que vir para essa vida de novo com problema com pai e com mãe para resolver. Então, os nodos, eles tanto mostram facilidades como dificuldades, tanto para a gente continuar a aprimorar o que a gente trouxe da vida passada, quanto para resgatar coisas que a gente não conseguiu resolver na vida passada, quanto para a gente desenvolver a nossa missão, nosso propósito aqui nesta vida. E aí, falando de Lilith, eu já expliquei um pouquinho para vocês em alguma aula, não vou me recordar em qual, que a Lilith, ela é a primeira mulher de Adão. A Lilith representa a expressão dos desejos ocultos ou reprimidos dentro de nós. Até às vezes coisas que a gente não quer admitir ou não quer olhar, mas que a gente precisa por mais que doa. Então, Lilith é uma figura mitológica, né? E ela tem raiz no Antigo Testamento. Ela é conhecida como a primeira mulher de Adão. Ela veio antes de Eva. E ela era muito questionadora, ela reivindicava os direitos dela, ela não queria ser a mulher que agrada o homem, ela queria ser a mulher que tem os mesmos direitos e deveres que o homem, porque ela não queria só dar prazer, ela também queria ter prazer. E aí isso não foi aceito, e por isso, né, pelo menos aí dizem, né, as religiões, ela foi expulsa do paraíso. Então, a Lilith, ela é conhecida como lua negra. Toda vez que vocês ouvirem falar, ai, a lua negra é Lilith, tá? Então, por se tratar de um ponto virtual também, é um cálculo matemático da órbita lunar, a Lilith, ela é calculada quando a Lua se encontra mais longe da Terra, quando ela está no exílio, quando ela está bem distante da Terra. Eu já mostrei para vocês também nesse curso que a órbita, as órbitas, elas não são iguaizinhas. Determinado momento da órbita, os planetas estão mais afastados, determinado momento da órbita, os planetas estão mais juntinhos do ponto que está sendo analisado. Então, a Lilith, ela sempre tá, a Lua está no ponto mais longe, mais distante da Terra. Por isso que tem a correlação com expulsos do paraíso. Ela foi expulsa do paraíso, ela está no exílio. Por isso que esse cálculo considera o exílio, tá? Então, a Lilith, ela é o símbolo de emoções e desejos que a gente reprime ou esconde. Então, quando eu quero olhar o que está debaixo do tapete, as coisas que eu não quero ver, as coisas que eu não quero admitir, eu olho para a Lilith, para casa 12, mas mais para a Lilith. É a Lilith que vai mostrar onde está o BO, onde está lá o fundo do poço que você não quer enxergar. Tá? Por quê? Porque não quer ser julgado, porque não quer ser criticado. Então, Lilith mostra o lado feio da gente. Mas o lado feio não significa que é algo ruim. É o lado que a gente acredita que a gente não pode ter. Tabus, está muito relacionado com tabu sexual, por exemplo. Uma Lilith na casa 8 mostra você com um tabu gigantesco, querendo ser uma coisa, desejando ser uma coisa, mas tendo que ser outra para não sofrer julgamento. Então, a Lilith nada mais é quando a gente consegue olhar para os nossos desejos ocultos, reprimidos, para as nossas sombras, para aquilo que a gente não quer mostrar para ninguém, a gente encara, aceita e acolhe, a gente ganha uma potência gigantesca de transformar nossa vida e até o mundo. Então, olhar para Lilith, resolver a nossa Lilith, é a gente fazer o papel da transmutação.
Então, os aspectos harmônicos da lua negra, ela traz, quando tá harmônica, né? Quando tá uma coisa harmônica, que a gente faz os aspectos, já ensinei para vocês na aula anterior, quando é sextil, trígono, conjunção, que é neutro, mas a gente considera algo bom. Ela traz independência, respeito aos próprios desejos, autoconfiança, empoderamento. Quando está num aspecto desafiador, que é quando está em quadratura, em oposição, por exemplo, a gente está mais reprimido, a gente tem sentimento de rejeição, de exagero, de ciúme. Então é importante ver que aspectos a Lilith faz com os outros planetas para saber se ali naquela casa, se ali naquele signo, a coisa está fluindo bem e eu estou ganhando uma potência, um empoderamento gigantesco, se a coisa está complicada, eu estou cheio de tabu, de crença, de sentimento de rejeição e de repressão.